Bom dia, sejam bem-vindos. Está começando mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Andréia e vou mediar a aula da professora Dani. Bom dia, Dani. Bom dia, Déia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje a aula um pouquinho mais tarde, hein? Então faz o seguinte, pega caderno, pega o material de vocês e bora lá. Então, seguinte, quais que são os nossos objetivos da aula de hoje, a habilidade, o tema, ok? Nosso tema da aula de hoje é biografia. Você já ouviu falar em biografia? Tá? A gente vai trabalhar com a linguagem verbal. Imagens, fotos, que são as linguagens não verbais. E as habilidades, produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto de produção e circulação. Os objetivos da aula de hoje: estudar o gênero textual biografia, analisar imagens e fotografias, interpretar textos verbais e não verbais, explorar o uso da linguagem verbal e não verbal. A gente vai começar com uma interação, então vocês já podem abrir o chat aí, todo mundo vai colocando bom dia, né? E aí a gente vai respondendo as perguntas e verificando junto com vocês. Então vamos retomar o que vocês aprenderam até aqui, certo? Que textos que você viu durante as aulas? Vamos lembrar todos os textos, desde quando começou lá o Centro de Mídias, as aulas. Era a professora Lucy France que estava dando a maioria das aulas, eu acompanhei algumas. Então vamos tentar lembrar? E esses textos, vocês lembram e vocês sabem se tinha linguagem verbal ou não verbal? E você sabe o que é linguagem verbal ou não verbal? No caso, eu perguntei não verbal aí, né, Déia? Isso. Dê um exemplo de um texto com linguagem não verbal. Estamos recebendo vários bom dias, então vamos fazer o seguinte, vou deixar 2 minutinhos, o chat fechado, para vocês tentarem responder essas perguntinhas e a gente já volta, ok? Então pode fechar. Pronto, então vamos verificar as respostas. Para quem está perguntando aí, chegou atrasada, é aula de língua portuguesa, tá? Então vamos lá, Andréia, que texto que eles lembram aí, que eles viram nas aulas passadas? Olha, eles estão lembrando que viram notícia, reportagem, conto, podcast, né? Que eu vi, colocou aqui. Muito Estão bem. lembrando também em relação à linguagem, Dani? Eles colocam aí, esses textos tinham linguagem verbal ou não verbal? Colocam verbal, linguagem verbal, esses que eles viram. Linguagem verbal. Isso. Ok, muito bem. Embora o podcast tenha a mistura aí também, né? Tem a verbal, mas tem a questão da... É que como o podcast é ouvido, né? Tá.
Então, Ok. entra mais a linguagem verbal. Ok. Você sabe o que é linguagem não verbal? Alguém conseguiu responder aí o que é linguagem não verbal? Alguns colocaram aqui, ó, placas, figuras, não verbal. Já deu uma dica aí. Vamos verificar, então? Durante a aula, a gente vai verificar e vocês vão... Quem não sabe, vai aprender. E quem já sabe, só dá uma retomada aí. Então, vamos lá. Atividade 1. O que é, nem tudo que voa é pássaro. Nós temos 3 imagens aí para vocês. Deem uma olhadinha aí bem calmamente nessas imagens. Temos a primeira imagem, o protótipo de Leonardo da Vinci, né? No século XV ao século XVI, foto de Amanda Borges. Aí a segunda imagem, protótipo de Leonardo da Vinci, foto de Amanda Borges também. E a última imagem, a aeronave 14 bis, foto de 1906. Faz tempo, hein, Deia? Eles não devem nem lembrar. Será que já ouviram falar? Será que vocês sabem quem é alguma dessas pessoas? Leonardo da Vinci ou o próprio Santos Dumont do 14 bis? Será que vocês têm alguma informação sobre isso? Vamos verificar? Pode deixar o chat aberto que eles vão respondendo com a gente. O que vocês acham que essas fotos que a gente viu agora retratam? O que elas têm em comum, tá? As características dos objetos fotografados, podem revelar a origem deles e a época que foram produzidos? E quem são os inventores desses objetos, quando e onde viveram? Então, vou voltar aqui, ok? E aí eu vou refazer a pergunta com vocês. Então, olhem aí as imagens, tá? O que essas fotos retratam em comum? O que será que elas têm em comum? Inclusive, na aula que vem, a gente vai fazer uma atividade bem legal, viu, Andréia? Que a gente vai colocar a mão na massa, relacionada a essa atividade aí de hoje. Aquela lá que você já me contou. Isso, Tá, aquela lá ok. que eu já te contei. Entendi. Segredo. Segredo, só na aula que vem. A segunda, as características dos objetos fotografados podem revelar a origem deles e a época em que foram produzidos? E aí, vocês acham que sim? O que vocês pensam sobre isso? E a 3, quem são os inventores desses objetos? Quando, onde viveram? A gente já tem alguma resposta, ideia para verificar? Olha, ou é estão melhor dizendo, a gente... são invenções antigas, né? Falam de aviões. Aviões. Em comum, elas voam. Elas voam. Uns colocaram, em vez de avião, colocaram aeronave, né? Só diversificaram aí o modo de explicar, mas está certinho. São protótipos. Protótipos. O que será que é protótipo, hein? Né? Vamos responder aí para quem perguntou e para quem situou. O que é protótipo? Hein, gente? Alguém escreve aí para mim. O que é protótipo? Para que os alunos que não sabem. E aí, continuando. E os inventores desses objetos? Quem são? Quando, onde eles viveram? Vocês sabem alguma coisa sobre eles? Eles mencionaram, Deia? Ligaram bastante, mais o Santos Dumont aí, a aviação. Ligaram direitinho. Aqui em São Paulo, a gente tem até uma praça, né? Com o nome dele, 14... Com o nome não, com esse avião que ele inventou, o 14 bis aí. Alguém colocou do protótipo? Protótipo colocaram que é um teste, um projeto. Perfeito, um teste, um projeto, muito bem. Então, ok por aqui. Vamos continuar. As 3 fotos que acabamos de ver são textos verbais ou não verbais? O que vocês acham? Aqui eu vou fechar 1 minutinho o chat. Na verdade, eu vou fechar a imagem, vou deixar o chat aberto para vocês responderem, tá bom?
minutinho. Então, vamos lá verificar as respostas. Andréia, o que eles colocaram aí? Olha, Textos verbais ou não? Tiago colocou não verbais, Danilo colocou não verbais, parabéns. Tem mais alguém? Isabelle. A Letícia colocou os dois. A Letícia colocou, é verdade, a Letícia colocou os dois. Então, a gente já vai responder essa pergunta, tá? Só quis verificar a resposta e já a gente responde. Primeiro, a gente está fazendo um levantamento prévio, verificando o que vocês sabem, é um brainstorm aí, tá? E aí, a gente vai refletir agora um pouquinho, tá? Não vamos responder também. Em textos verbais, Andréia, usamos linguagem verbal. Em textos não verbais, usamos linguagem não verbal. Você concorda com essa afirmação aí? Sim ou não? Porque eu concordo, mas eu não vou explicar. Isso, não, deixa eles colocarem. Você concorda com essa afirmação? Sim ou não e por quê? Vão respondendo aí durante a aula. O que a gente vai fazer agora? Tem um texto, tá? Antes de iniciar o texto chama É um pássaro, é um super-homem? Não, é o 14 bis. Quem não olhou para o céu um dia e pensou, como seria voar? Andréia, você já pensou? Eu já pensei. Já, né? Já. Eu acho que um dos poderes que muita gente queria ter é poder voar. O poder que eu queria ter mesmo é fazer assim, a minha casa limpar rapidinho sozinha. A nossa. Quem é mulher entende, casada. Homem também, né, gente? Morar sozinho por causa do trabalho. Quem não lançou um aviãozinho de papel na expectativa que ele desse uma volta no ar e aterrissasse depois de um voo rasante? Quem já fez aviãozinho de papel? Você já fez, ideia aviãozinho de papel? Eu já fiz. Deu certo? Às vezes. Às vezes, Às né? vezes. Quem não imaginou ser um super-herói cortando os ares na luta contra o mal? Assim é a imaginação. Pequenos gênios e seus grandes inventos mudaram o mundo. Então, na verdade, tudo começa aqui, né, gente? A gente pensa, de repente a gente está incomodado com alguma coisa, não está legal, aí fala, o que eu poderia fazer para melhorar a minha vida, para melhorar a vida de alguém? E aí saem as grandes ideias, né? Já dizia Platão, nada se cria, tudo se copia. Mas se copia de onde? Do mundo das ideias. Roubando aí professor de filosofia. E a gente está vivendo um momento que a gente precisa ficar mais tempo em casa e a gente pode ocupar esse tempo com o ócio criativo, né? Com certeza. O ócio criativo, nesse momento, é bem-vindo. E não tem pessoa mais criativa que criança. Exatamente. As mães dizem isso bastante, elas sabem. Pois né? é. Então, a gente vai começar com o texto. Deia, você começa a ler? Vamos lá. Uma criança e um grande sonho. Voar. Um minutinho só, Deia. Pode deixar o texto na tela? Isso. Porque aí fica melhor para quem não tem apostila acompanhar. Nascido em 20 de julho de 1873, na fazenda Cabango, Minas Gerais, Alberto Santos Dumont, filho de um engenheiro francês, era leitor de Júlio Verne e desde criança sonhava em criar um aparelho que permitisse fazer com que o homem voasse. Cresceu observando o voo e a constituição física dos pássaros. Ele chegou a visitar a França pela primeira vez em 1891 com a família. Foi nesse final de século que o motor a gasolina fez sucesso nas exposições em Paris e o jovem Dumont ficou fascinado. Em 1892, mudou-se para Paris, onde começou a construir balões. Em Paris, aprofundou-se nos estudos de mecânica e do motor de combustão. Seu primeiro balão, o Brasil, com apenas 15 quilos, ganhou altura, mas era dependente do vento para se movimentar. A dirigibilidade chamava a atenção de Santos Dumont e suas pesquisas seguiram nesse rumo, até que ele construiu o dirigível número 1, primeiro de uma série de charutos voadores motorizados. O balão ganhou os céus no dia 20 de setembro de 1898, à altura de 400 metros, retornando ao ponto de partida e obedecendo perfeitamente às manobras de seu inventor. Outros balões nasceram. O dirigível número 3, por exemplo, foi construído já com motor a gasolina. Em 1901, Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando o dirigível número 6. Na ocasião, ele participava de um desafio lançado pelo milionário francês aos construtores de dirigíveis. Aquele que conseguisse partir do campo de Saint-Cloud, contornar a Torre Eiffel e voltar ao ponto de partida em 30 minutos ganharia 100 mil francos. Nosso inventor venceu, recebeu o prêmio Dutch e deu
metade do dinheiro para seus mecânicos e auxiliares. A outra parte doou aos necessitados. O número 9 já era capaz de fazer o transporte de pessoas e o número 10 ganhou um tamanho bem maior que os anteriores e passou a ser chamado um dirigível ônibus. No percurso inventivo de Dumont, surgiu em 12 de novembro de 1906 o 14 bis, dotado com um motor de 50 HP, que é horsepower, 50 cavalos de potência. Partiu do Parque de Bagatelle, em Paris, atingindo a altura de 6 metros, em um percurso de 200 metros. Em 1908, Santos Dumont construiu o Demoiselle, que serviria de modelo a outros projetistas de aeroplanos. Dumont encerrou sua carreira de inventor e projetista em 1910. Passou então a supervisionar as indústrias que surgiram na Europa. Doente, resolveu voltar ao Brasil. Ao ver seu invento ser usado em 2 conflitos, Primeira Guerra Mundial e Revolução de 32, ficou muito decepcionado e triste. Dumont faleceu no Guarujá, no dia 23 de julho de 1932, em decorrência de esclerose múltipla e depressão. Muito bem. Obrigada, Andréia. Gastou todo o inglês e o francês. Uhul. Agora responda no chat. Você já conhecia Santos Dumont? Já tinha ouvido falar dele? Onde? O que achou do texto que acabamos de ler? 2 minutinhos para vocês responderem, a gente fecha a tela e deixa o chat aberto, tá bom? Já voltamos. Muitas respostas. Então vamos lá. O que eles colocaram aí, Andréia? Olha, muitos estão respondendo que sim, que já ouviram falar. Muitos disseram que ouviram falar na escola, outros disseram que o pai e a mãe é que contaram sobre. Alguém mencionou o aeroporto, né, também, de quando foi no aeroporto Santos Dumont, que se interessou e procurou sobre. E alguns, achei muito legal também, que alguns disseram que não conheciam, mas acharam o texto muito legal. Que bom! Será que esse tipo de texto vocês costumam ler? Né? Porque normalmente a gente lê mais conto, fábula, hoje em dia a gente ouve podcast. E esse texto em si? Será que é um gênero textual que vocês têm o hábito de ler? Hein, Déia? Você acha que eles têm o hábito de ler? Será que eles sabem que gênero é? Porque a gente vai responder já já. Eu vou dizer uma coisa. Eu acho que talvez não das pessoas que nós estamos pensando que eles pudessem ter. Mas, por exemplo, quando eles têm os youtubers que lançam alguns livros
mais ou menos nesse tom de biografia, eu tenho certeza que eles têm lido, sim, bastante. Então, eles vamos gostam ver. disso. Que bom. Então, vamos verificar se vocês conhecem esse gênero aí? Então, o texto que você leu junto conosco, né? A Andréia leu perfeitamente bem, oferece algumas informações sobre a vida e a obra do inventor e escritor brasileiro Santos Dumont. As características desse gênero textual possibilitam identificá-los como... Então, vão respondendo aí no chat aberto mesmo. A, conto. B, reportagem. C, lenda. Ou D, biografia. O que vocês acham que a Andréia até já deu a dica, né, Andréia? Já dei a Tava dica. dando dica para eles, eu querendo que vocês pensassem sozinhos, mas vamos pensar. A gente já leu um conto aqui. A gente já viu uma reportagem, inclusive na aula passada a gente viu uma reportagem, né, Déia? Uhum. Lenda eu acho que a gente ainda não viu, mas a gente foi para fábula, né? E a biografia a gente ainda não viu. E quem se lembra, lá no comecinho da aula eu também dei uma dica quando eu falei do tema da aula, né? E aí, o que eles estão respondendo? Olha, a maioria está acertando, colocando biografia, e eu vi até alguém se referindo, não me lembro o nome, desculpa, a Felipe Neto. Ah, Então, que foi o youtuber que você falou. Isso. Exatamente, Uma gente. referência aos youtubers, né? Então, é realmente uma biografia. Por que uma biografia? A gente vai verificar, né? Então, verificando aí a resposta correta, biografia. Parabéns para quem acertou. Para quem não acertou, não tem problema. Hoje vocês vão saber o que é uma biografia para não errar mais, tá? Então, o que vocês acham que deve ter no gênero biografia? A gente acabou de ler uma biografia e vocês identificaram, pelo menos a maioria, que é uma biografia. O que será que tem que conter numa biografia? Aí eu vou fechar aqui a tela e vou deixar um minutinho para vocês tentarem responder no chat, tá bom? Já voltamos. Prontinho, voltamos, então vamos verificar. Andréia, o que eles colocaram aí? Olha, eles estão dizendo que é, então, biografia e estão dizendo o que a biografia traz, né? Dados da pessoa, mas no sentido da história de vida, né? A história da pessoa, né? A história da vida da pessoa. A maioria colocou isso, né? Uhum. Ou um texto que relata sobre alguém, coisas já acontecidas com a vida de alguém. Muito bem, até a gente pode pontuar o Arthur, a Fernanda, a Poliana, a Isabela. Obrigada aí pela participação. Então, vamos verificar? Então, seguinte, a gente verifica já tentando trazer uma atividade que não vai dar para a gente fazer agora por conta do tempo e também porque precisa do texto para localizar essas informações. Não é simples assim, a gente fez assim, tá tudo, lembra de tudo, não lembra? Então, seguinte, aqui a gente tinha uma tabela que ficou um pouco desconfigurada, mas não tem problema, que a gente tem algumas informações que tem que ter numa biografia, né, Déia? Sim. Então, tem que ter o nome completo, nome, data e local de nascimento. Às vezes, as pessoas fazem biografia em vida também. Então, não vai colocar a data de falecimento, né, gente? Filiação. Nome do pai, nome da mãe. Tem gente que conta um pouco da história dos pais, né? Para contextualizar como chegou até aqui, como foi a sua vida, a sua história de vida. E acaba contando da infância e dos pais. Principais contribuições à humanidade. Se é alguém famoso, como Santos Dumont, que teve uma contribuição, inclusive os aviões dele ficaram muito famosos, ele foi o precursor aí nessa questão de avião. Se hoje a gente voa e consegue visitar vários lugares no mundo, é graças a Santos Dumont.
Então, ele teve uma contribuição para a humanidade. Mas tem pessoas que não, que fazem uma biografia para contar um pouco da sua vida. Vocês podem até depois pontuar aí algumas pessoas que vocês leram biografias, tá? E outras informações importantes sobre a obra e vida da pessoa. Então, de forma geral, sim, acertaram. Acertaram. Então, a gente não vai conseguir fazer a tabela, não tem problema. Curiosidades. Você sabia que... Déia, você consegue ler pra gente? Vamos lá. Você consegue ler na tela ou prefere no papel? Vou ler na tela. Curiosidades. Você sabia que o brasileiro Santos Dumont também inventou o relógio de pulso? O pai da aviação precisava cronometrar o tempo de voo de seus inventos durante as experiências. E naquele tempo, os relógios ficavam nos bolsos, presos por uma corrente. Como Dumont não podia tirar as mãos do manche para pegar o relógio, solicitou ao joalheiro Cartier que desenvolvesse um modelo que pudesse prender no braço para facilitar o controle do tempo. Olha que informação legal. Será que vocês já viram daqueles relógios que ele colocava no bolso com uma correntinha? Né? Sim. E tirava assim, eu colocava até nesse bolso daqui, da calça, às vezes do paletó. Será que vocês já viram? Se não viram, procurei na internet depois, não tem problema. Pergunta pro pai, pro avô, pra mãe. E aí ele achou difícil, porque realmente, como é que tira a mão lá, né? Uhum. E pega o relógio. Então ele falou, não, vamos facilitar. Inventou o relógio de pulso, que aí todo mundo usa. Eu não tô com relógio de pulso, não, porque hoje em dia a gente tem o hábito do celular, né, de olhar a hora no celular. Mas eu amo o relógio de pulso e hoje virou um adereço de moda, inclusive. Dá pra gente falar de várias coisas aí. Aí vocês vão responder no chat agora. Observe as fotos dos quadros a seguir e busque informações do texto biográfico. Para completar os quadros, não copie as informações do texto. Então é o seguinte, não dá para copiar realmente a informação do texto, porque ele foi dividido em várias telas. Então vocês vão lembrar das informações do texto para a gente conseguir completar, tá bom? Então tem aí, ó, você sabia que Dumont contornou a Torre Eiffel pilotando? O que ele pilotou? Será que eles lembram dessa informação, hein, Andréia? O que ele pilotou? Eu acho que eles lembram. Que avião que ele pilotou para contornar? E aí a gente tem uma foto, né, da Torre Eiffel aí, e ali tem até o aviãozinho do lado, não tem? Tem um aviãozinho do lado. Passando, tá contornando. Tá pequenininha a imagem, mas tenta olhar direitinho aí, tá em preto e branco. A Ana Lívia já respondeu. Ana Lívia já respondeu. Acertou. Acertou? Acertou, Ana Lívia respondeu e acertou. Vamos para mais uma imagem? Você sabia que o 14 bis complementa com alguma informação aí que a gente falou do 14 bis? Ou alguma que você saiba? O que você sabe sobre o 14 bis? Aí a gente já tem mais ou menos uma imagem, né? Parece que é uma pintura. Não é bem uma fotografia, né, Déia? Parece que é uma pintura. É, reprodução de pintura, isso mesmo. Isso, perfeito. Aí a gente tem uma paisagem bem bonita ali, verdinha. Então, vamos verificar as informações? A primeira aí, o que eles colocaram? Eles colocaram que foi o dirigível número 6. Perfeito, prestaram atenção no texto. Muito bem. E a segunda, será que já teve tempo de responder? Olha, ainda não apareceu da segunda aqui, hein? Então, como a gente tem Vamos lá, pouco tempo, gente, a gente vai passar, tá? Depois vocês verificam lá no texto para ver se tá certinho. Colocaram, foi o primeiro avião. Foi o primeiro avião, 14 bis. Estão colocando que foi o primeiro avião. Você lembra que a Déia falou mais? até uma palavrinha em inglês? Você lembra, Déia? Duas palavrinhas em inglês em relação ao motor? Do horsepower. Isso! Ok. Exatamente. Então, vamos lá, ó. Tinha um motor de 50 HP, que a Déia acabou de falar, horsepower. Ó. Chique, né? Em 12 de novembro de 1906, Santos Dumont conseguiu voar com ele, partiu do Parque de Bagatelle, em Paris. Hoje a gente tem até uma praça de Bagatelle aqui em São Paulo, né? Não tem? Temos, né? Atingiu 6 metros de altura e fez um percurso de 220 metros. Agora a gente vai retomar alguns questionamentos que eu fiz lá no comecinho, lembra, gente? Sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Então, linguagem verbal. Aquela cujos sinais utilizados são palavras. Ela pode ser falada, fonemas e escrita, letras e grafemas. Um texto verbal é aquele que utiliza a palavra para ser construído. Ou seja, a biografia de Santos Dumont, respondam aí no chat enquanto eu falo aqui,
ela é um texto, ela pertence a um texto verbal, uma linguagem verbal? Ela tem uma linguagem verbal? Vamos colocar assim. E não verbal, aquela que utiliza outros sinais como imagens, sons, artes, cores, símbolos, gestos, expressões fisonômicas. Então, por exemplo, a nossa cara já é uma linguagem não verbal, né, Andréia? Sim. Por exemplo, Andréia, muito. você vai responder para mim com uma imagem, tá? Uma fisionomia. Você tirar gosta os de óculos. chocolate, Andréia? Adoro. E de jiló? Não. Tá vendo? A Andréia usou duas linguagens aí, né, gente? Ela verbalizou, primeira do chocolate, Fiz uma adoro. careta. E fez um sorriso. Tirei até os óculos pra... E eu acertei que ela não gostava de jiló, foi sem querer. E jiló, a Andréia fez uma cara assim de que não gosta muito de jiló. E ela falou também. Então ela verbalizou e usou a fisionomia. Então ela misturou as duas linguagens, verbal e não verbal. Ajuda muito a entender várias coisas. Exemplos de linguagem não verbal, placa de trânsito. Placa de trânsito. Placa de trânsito. Quem quer aprender a dirigir aí tem que conhecer placa de trânsito. Porque ninguém vai estar te falando lá, olha, aqui é proibido estacionar, viu, senhor? Vem a multa lá na sua casa, gente. Quando você for adulto, você vai entender. E aí, eles responderam que, sobre a biografia, se é uma linguagem verbal ou não verbal. Colocaram, que é linguagem verbal. Muito bem, porque nós temos lá as palavras, né, as letras, os grafemas. Então, está nos dizendo alguma coisa em forma de texto utilizando a linguagem verbal. E as imagens que a gente viu? Só do 14 bis lá e da Torre Eiffel. Será que pertencem à linguagem verbal ou não verbal? Responde aí também. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, tá? Nota. É por meio da prática que desenvolvemos nossa capacidade linguística. Conhecer a língua não é, pois, decorar regras gramaticais e lista de palavras. É um processo dinâmico que vai além da compreensão racional sobre como funciona. Conhecer uma língua é saber usá-la e saber tirar dela todas as possibilidades para uma comunicação ampla em qualquer situação. Lembra na aula passada que estávamos eu e a Mônica e a gente estava falando da questão das gírias, né, da variedade linguística? Quando a gente fala de língua, é tão amplo, porque a gente tem aí linguagem formal e informal, linguagem verbal e não verbal, a gente tem as variantes linguísticas. Então, assim, a gente tem que conseguir adequar dentro do contexto, lembrando de quem vai receber essa informação, utilizar a linguagem mais adequada, certo, Andréia? Posso complementar uma Deve. coisa? Olha, eu vou falar para vocês... Atualmente, ser linguisticamente competente é você saber se adaptar às diferentes situações de comunicação. Então, se na rede social você consegue reduzir as palavras, né, abreviar tudo, ok, a rede social ela pede isso, mas a gente não pode misturar. Então, em textos mais formais, em textos acadêmicos, então a gente volta a utilizar a norma padrão. Né? Isso é que é ser linguisticamente competente, é você se adaptar às diferentes situações de comunicação, sempre lembrando qual o seu papel naquele momento e para quem você está dizendo, em que contexto, então considerando todas as condições de produção, né, Dani? Perfeitamente lembrado. Inclusive, na aula passada a gente falou da questão do emissor, né? Sim. De quem emite essa mensagem. Então, por exemplo, essa pessoa veio de que região? Ela tem qual capacidade linguística, como é colocada ali? Ela está falando em que meio social? Qual é a função da linguagem dela? Então, a Andréia bem citou, a rede social, a gente pode e deve escrever de uma forma mais prática, né? O WhatsApp, então, gente, a gente abrevia tudo. Agora, o que não pode é a gente utilizar isso como um vício, inclusive, né, Déia? Sim, exatamente. E aí a gente escreve lá, para você, para VC, TB, e aí vai muitas outras, certo? E agora a última atualização são as figurinhas, né? Muitas vezes a gente nem escreve mais nada, você coloca a figurinha e ela nem precisa ter alguma coisa escrita, a figurinha já diz tudo. Então, verdade. A linguagem não verbal. Perfeitamente colocada. Então, a gente tinha os emotions e agora a gente tem as figurinhas. Exatamente. E tem figurinha que é só a linguagem não verbal. E tem figurinha que mistura as duas. As duas, temos uma linguagem mista mista, a gente fala até mista ou multimodal, tanto faz. Exatamente. Continuando aí, então vamos relembrar da habilidade da aula de hoje. Nossa aula está acabando. Agradeço pela participação de vocês, foi bem legal. Então, o que a gente fez? Qual foi a habilidade trabalhada?
Produzir textos em diferentes gêneros, considerando sua adequação ao contexto e produção de circulação, que foi o que estávamos falando aqui agora. Adequação ao contexto. Então, se eu vou numa entrevista de emprego, eu vou falar, e aí, mano? Beleza? Belê? Não é nem beleza, né, Déia? Já perdeu a vaga. É belê. Belê, já perdeu a vaga. Apesar que vai que essa vaga é para você trabalhar numa loja super descolada. Ah, se for uma loja descolada, inclusive, se você não tiver esse jeitinho diferente, Será que nossa você também roupa, perde. será que nossa roupa é uma linguagem não verbal, Andréia? Sim. Será que pela nossa roupa, pela nossa postura, pelo nosso jeito, a gente também transmite alguma informação? O que vocês acham aí? E aí a gente complementa. Ao produzir um texto, é preciso pensar, certo? Qual a sua finalidade? A quem se destina? Onde será veiculado? Qual é a linguagem mais apropriada? Formal, informal, verbal ou não verbal? Como a gente bem pontuou aqui. E aí a gente tem uma atividade, uma sugestão de atividade, na verdade. Que tal fazer sua própria biografia? Você já pensou em fazer sua biografia? Eu já pensei. E não fez ainda por quê? Não comecei, né? Mas vou começar. Tem vou bastante começar, história de prometo. vida aí legal pra contar? Tem, Tem, né? tem. E quem não tem, né, gente? Às vezes a gente acha que nossa vida não é interessante e que o passo do vizinho é mais verde. Sim, exatamente. E posso acrescentar uma coisa? Deve. Os textos, as biografias também são utilizadas muitas vezes como um texto educativo. Perfeitamente. Porque, por exemplo, a gente saberia quem foi Santos Dumont? As contribuições que ele tem em relação à humanidade, a gente sabe. Mas saber quem ele foi, e a gente só pegou um pedacinho ali de quem foi Santos Dumont. A gente não aprofundou realmente a história de Santos Dumont, a vida, a infância. A gente pegou mais no sentido dele do trabalho, né? Então, o que a gente vai fazer? Uma biografia, sugestão aí para o professor, tal. Que tal fazer uma biografia? Seus anos, sua vida até hoje. Tudo bem, eu só tenho 11, 12 anos, mas você viveu até aqui, certo? Contendo fotografias suas. Então, a fotografia é um recurso muito legal para a biografia. Porque eu Vai adoro pegar ilustrar os livros momentos, né? e ver lá as fotografias, as imagens antigas. Esses dias mesmo eu estava olhando as fotografias de quando eu era pequenininha. Registra o momento, né? Isso. É uma linguagem não verbal que diz muita coisa. A gente lembra da fotografia só de olhar a situação, o contexto. Vem uma memória afetiva, né, Andréia? E certamente ela vai compor, vai ajudar o leitor a compor, a construir o sentido para aquele texto, a imagem e o Perfeitamente texto, colocado. né? Então, vamos lá. Mostre para seu professor quando as aulas retornarem ou envie a ele de acordo com as orientações sugeridas por ele, tá? Dica. Procure outras biografias, como, por exemplo, dos seus pais e avós, a fim de saber um pouco mais sobre eles, aproveitando este momento em que estamos em casa e mais próximos um dos outros. Então, assim, se você não quiser fazer uma biografia sua, até como sugestão, pode fazer do pai, do avô, de algum familiar próximo, porque a gente está vivendo num momento muito complicado. E eu acho que colocar esse momento que a gente está vivendo numa biografia vai ser muito rico futuramente. Vocês imaginam, vocês contando aí para os filhos, para os netos de vocês um dia, o que a gente viveu? Porque quando a gente fala lá da situação de antigamente, né, Déia, eles não devem nem saber, mas como é que a gente fala? Do mal do século, né? Que também tiveram muitas mortes, aconteceram muitas coisas. É muito distante. Hoje a gente está tendo parecido com isso daí. Um pouquinho só, que é a pandemia. Então, sugestão para vocês aí, uma biografia, certo? Eu acho que por hoje é isso. Então, retomando os conceitos da aula, análise de imagens, elementos de uma biografia e linguagem verbal e não verbal. Acho que ficou claro, né? Se eu coloco uma música, por exemplo, que eu gosto muito, também me remete ao momento passado e é uma linguagem verbal. Quer pontuar alguma coisa, Déia? Eu só queria dizer que a biografia, para eles, né? Nessa tentativa de escrever, ela vai falar de uma pessoa, de um ser único, né? De uma trajetória única, de um ser original e irrepetível. Então, é a sua valorização. Perfeito. Né? Então, façam, compartilhe conosco e não esquece de enviar para o seu professor. Então, por hoje foi isso, gente. Agradeço de coração. Coloquem lá a avaliação de vocês, o que vocês acharam da aula de hoje. Compartilha. Coloca comentários lá no Face e no YouTube que a gente dá uma olhadinha, né, Déia? Sim.
E obrigada aos professores também que têm assistido às nossas aulas. Muito obrigada, professor. Obrigada muito importante pelo apoio. Sua presença e seu apoio aqui. Exatamente. Então é isso, gente. Beijos. Até a próxima aula. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. De olho na tarefa, hein?